Alô, galera, preparei um material aqui extenso. Alô, galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Preparei um material extenso aqui, né, para soltar esse vídeo isento, para que os sócios tenham, né, façam o seu juízo de valor, né. Não vou dar opinião alguma nesse vídeo. E estou trazendo à baila aí um especialista que foi levado ontem no canal do Fábio Azevedo, chamado Fernando Ferreira, que vê-se que ele é expert no assunto, né? E ele tem uma opinião, mas eu vou aqui soltar o meu material, né? É um pouco extenso, mas vai deixar o sócio, o torcedor, com informações para fazer o seu juízo de valor, né? Bom, ontem tivemos um analista chamado Fernando Ferreira, como eu já falei, conhecido por ser um expert em finanças, né? Em SAFs, para falar sobre o associativo e a 777, ou seja, sobre esse imbróglio, essa ação judicial, etc. Né? E ele claramente tem um posicionamento acerca de criticar o associativo por ter ajuizado a conhecida ação judicial, como eu já falei, né, para tirar o controle acionário da 777, como foi tirado. Freeze. Nesse momento aqui, a 777 não tem o controle acionário da Vasco SAF, mesmo tendo 70% das ações. Né? Então, e não obstante o Fernando Ferreira ter a opinião dele, é um cara bastante lúcido, bastante inteligente, expert no assunto, e eu vou aqui tecer comentários com relação ao que ele falou, sem dar meu ponto de vista, porque é importante que você, sócio agora, friso, mesmo com a opinião no seguinte ponto, que o Vasco teria que esperar até setembro para cair o aporte, blá blá. Segundo o Fernando Ferreira, esse material que eu fiz aqui é para vocês terem um conhecimento sobre tudo, para terem uma visão generalista e para fazerem o seu juízo de valor, né? Então, comentando ele, né, Fernando Ferrique, mesmo dizendo que ele teria esperado o aporte em setembro, né, ele diz o seguinte: olha, teremos que esperar o aporte de setembro, para que se não caísse o aporte em setembro, né, e a gente sabe que é outubro, né, tem aquele limite de 30 dias, o Vasco retomaria as ações por R$1.000, né? Mas sobre o Fernando Ferreira, né, talvez não tenha acesso aos membros do Vasco, ele trabalha em São Paulo, blá blá blá, ele ignora aí, né, que a SAF já tinha feito duas coisas, várias coisas, mas agora, né, ela não pagou o direito de imagem que era obrigada até 2 dias antes de perder liminar judicialmente, o controle acionário, e raspou os cofres da Vasco SAF, né? Então, essas duas irregularidades pela 777 já demonstram que ela não faria aporte algum, e talvez nem pagasse valores de salário, etc., nesses meses aí, junho, julho, agosto, né? Isso é uma informação que talvez não disseram para o Fernando Ferreira. Ou no vídeo dele, que eu vi com calma, é um vídeo bastante elucidativo, não é dito isso, não é informado isso a ele, né? Bom, e como é ser disso, havia uma reserva na Vasco SAF para pagamento de salários, despesas correntes, despesas não correntes, etc., até dezembro, salvo engano, em 80 milhões, né? E esse dinheiro foi raspado, logo depois que a 777 perdeu ao controle acionário. Bom, então se a crítica agora, né, que o associativo tomou o poder, né, o controle acionário e tal, com medo de que se retome o modelo associativo, também teria crítica lá, né? Porque lá iam arrumar algum problema para dizer, não, mas não sei o quê, porque esperou até agora e tal. Então críticas iriam existir sempre, né? Mesmo agora, no controle acionário através da ação judicial, de liminar, e lá, né? Caso não houvesse algum pagamento, caso esperássemos até outubro, né? E ano passado, quem não lembra, esperamos até outubro aí, foi mais um mês, não foi só 30 dias, né? E essa questão de poder pagar, comprar jogadores na janela, parcelado e tal, perder de vista, não sei o que, blá blá blá, é ruim, jogador bom não vem parcelado, não vem de graça. Tá aí o Dela Cruz, paga à vista, né? Então, muita calma nessa hora aí, dizer que o pagamento pode vir em setembro, em outubro, foi mal direcionado isso. Esse aporte tinha que vir em junho, maio, para que a gente pudesse trabalhar com calma para a segunda janela de transferência em 2024, né? Isso é uma besteira ficar dizendo isso, né? Bom, então se há críticas agora, deveriam ter críticas também lá em setembro, em outubro, quando não viesse o aporte, né? Sem pagamentos, com pagamentos, lá, e nunca esquecendo, eles perderam o Everton, perderam o Anderlecht por falta de grana. Seria diferente aqui no Vasco, né? E outra coisa, essa ação judicial teve como mote impedir que houvessem os aportes
para que ela formalizasse 70%, né, aporte desse ano e ano que vem, 2025, para impedir que ela integralizasse 70% e viessem penhoras quaisquer de 70% e o Vasco, o associativo, apenas com 30%. Então esse foi o mote aí, impedir que a Vasco SAF ficasse alijada por outra empresa qualquer, adquirindo aí, né, as ações da 777 na SAF por problemas mil aí no mundo, nos Estados Unidos, blá blá blá, né? Então, esse argumento aí... e outra coisa, o argumento de que o Vasco é associativo, associação SAF, blá blá blá, isso é uma besteira, né? O juiz ouviu as irregularidades perpetradas pela SAF, pela 777, e concedeu o controle acionário ao associativo para resolver isso aí, né? Já frisei aqui, são 3 saídas, né? Ou tenta-se voltar para o associativo, indenizando a 777, segundo o que der lá na convenção de arbitragem, tendo visto as irregularidades. Se tenta ficar como o sócio, como associativo majoritário na Vasco SAF, né? Ou tudo como está, se transfere as ações da 777 aí e se coloca para frente 70% das ações para outra empresa que venha comprar e o Vasco se mantém com 30%. Essas são as saídas possíveis, né? E tudo sem através de acordo, ou não. Acordo ou não. Bom, então o associativo agiu em nome da empresa na qual ele é sócio, o Vasco SAF. O associativo, em nome da Vasco SAF, para não ter penhoras de ações dela, da Vasco SAF, agiu em nome dela, né? Inclusive várias pessoas, no dia seguinte dessa liminar, disseram, não, o Pedrinho agiu muito bem, não sei o quê, mas 2, 3 dias depois, né, com a peste de sempre falar mal, começaram a ir de encontro ao que tinham falado, se desdizendo, né? Então vamos lá. Então já digo de antemão, né? O sócio não quer o associativo. O sócio quer SAF. Assim ele votou. Transformação do futebol do Vasco em SAF, né? E depois a venda para 777. E o sócio também não quer mais a 777. Isso é ser disso. Todo mundo está aí vendo, né? Inclusive, o associativo hoje, em nome dos associados, mesmo os associados não querendo o associativo mandando no futebol, ele está respondendo como sócio da Vasco SAF, né? Ele também vai tirar 777, ou está querendo, por quê? Porque o sócio assim quer tirar 777 e tem vários indícios de irregularidades aí, né? Como acabei de falar, né? Perderam o Everton, perderam o Anderlecht, tudo isso aí, né? E a 777 não está em dia com o Vasco. Lá embaixo eu vou dizer, no final do vídeo, tem muitas coisas irregulares, né? E outra coisa, é fato que o Pedrinho, se vier um novo sócio, que a gente trabalha aí para que não tenha uma empresa ligada a tantas notícias de fraude, a tantas especulações, a tantos escândalos, né? Que uma empresa, uma marca não pode estar sendo maculada por vexames, por vergonhas, por fraudes, especulações de fraude, né? Notícias de fraude. É um direito de um parceiro comercial tirar seu nome desvinculado dessa empresa que está aí em sociedade com a outra. Isso é um fato, isso é direito empresarial. É só correr atrás e ler aí alguma coisa nesse sentido, né? Então, qual seria o objeto de novas deliberações e votações do sócio, né? Isso é interessante. Não há indício que o Pedrinho quer voltar para o associativo. Não há indício disso aí, né? E se ele quiser voltar para o associativo, se um dia quiser voltar, isso aí será, né, objeto de novas deliberações do sócio. O sócio deliberará se quer voltar ou não para o modelo associativo, né? Se for possível, judicialmente, haver a resolução desse contrato na convenção de arbitragem. Isso é um ponto interessante, né? Bom, então se o Pedrinho quiser voltar ao associativo, o sócio não quer mais, Pedrinho. O sócio não quer mais a 7777 como a sua sócia majoritária da Vasco SAF, mas não quer também o associativo. E mais, o Conselho Deliberativo vai investigar se houve possibilidade de venda a outras empresas, né? Ou se tudo não foi uma venda casada. Vai ser objeto de apuração, né? Bom, a pré-venda, durante a venda, pós-venda, tudo isso aí vai ser analisado, inclusive voltando até o Campelo. Eu tenho notícias sobre isso, né? Bom, logo, essas críticas sempre vão existir, né? Inclusive o próprio expert, Fernando Ferreira,
dizendo, olha, o caminho, no meu ponto de vista, não era entrar com ação agora, como vocês fizeram aí e tal, como o associativo fez, e blá blá blá. Era um acordo. Mas logo depois o próprio Fernando Ferreira, né, talvez sem informações, caiu lá de paraquedas, ele disse que a 777 estava cobrando 600 milhões para sair da Vasco SAF, né, pelo que tinha pago, e mais não pagaram os aportes em troca de 600 milhões, ou talvez chegasse a 1 milhão. Então não quer um acordo, né? Ela não queria acordo. E mais, temos notícias que o Pedrinho tentou, o associativo tentou fazer acordo com a 777 por várias vezes e não não teve sucesso, né? No tal desiderato de negocial, para fazer um acordo, né? Um negócio-acordo. Então, não aconteceu. Então, mais um motivo aí de ter sido ajuizada a ação para tirar o contra-revolucionário da 777, como foi feito, né? Bom, seguindo aqui, né, nas falas do Fernando Ferreira, que inclusive é um brilhante profissional, dá para se ver, né? Não há possibilidade de falar em acordo. Ele mesmo falou, Fernando Ferreira, na coletiva, na live com o Fábio Azevedo. Eles colocaram um valor muito grande, e esse valor muito grande denota que não quer fazer acordo. O próprio Fernando Ferreira disse que a 777 não queria acordo, não mostrava o caminho de acordo, então não há que se falar acordo. Então o caminho não seria acordo, né? Seguindo aqui. E tudo foi um foco para impedir que a 777 fizesse um aporte em setembro ou outubro, né? E ano que vem também para fechar os 70%, para que a gente não perdesse aí a Vasco SAF para uma outra empresa maluca que viesse a penhorar e o Vasco se mantivesse com 30% de uma empresa que a gente não sabe, né? Qual seria, né? Outra coisa, esse mantra aí que estão colocando, né? O associativo, né? Vocês colocaram a gente aqui, associativo, nessa confusão, então tirem agora. Não, ao contrário, né? O Salgado e companhia colocaram o futebol do Vasco nesse problema agora, né? Transformaram em SAF e venderam para essa empresa aí, que tá tudo na cara, que é inidônea, né? Então, se alguém tem que tirar o Vasco, se alguém teria que tirar o Vasco dessa situação, teria sido Salgado, que não tirou, tá correndo atrás aí disso aí o Pedrinho, né? Bom, aí vem a questão, e agora, Pedrinho? Tem os salários, tem as despesas correntes, não sei o quê, se quebrar, aquelas ameaças veladas que a gente vem escutando aí, né? Mas isso aí tudo se deu por causa da 777 que não agiu de forma correta nas suas obrigações, né? Não poderia ter raspado o cofre da 777 como fizeram, né? Não tinha que ter deixado de pagar direito de imagem e por aí vai, né? E isso vai gerar futuras punições contratuais, com certeza, e até contratuais se for o caso, né? Olha, o Pedrinho não tem a Crefisa, o Pedrinho não tem name rights, o Pedrinho não tem parceiro, isso é uma cortina de fumaça. O assunto é outro. Assuntos são irregularidades da 777 que tinha que ter saído, e saiu. Agora arrumar essa situação é outra situação. Queriam que mantivesse com a 777 com esses problemas aí? Acho que não, né? Aí vem aí a questão do Thiago Life ter soltado um documento que prova que a empresa já era devedora, que estava falida, blá blá blá, blá blá. E o Fernando Ferreira, como especialista, disse, não, isso aí é um patrimônio líquido, que pode estar negativo, e blá blá blá, e blá blá blá, não vou entrar nesse mérito, porque não precisa entrar nesse mérito, né? A 777 gastou 300 milhões e não fez um time. Que sócio é esse que gasta 300 milhões de uma empresa, da qual ele é sócio, né? E não dá um time? E fala assim para o minoritário, foda-se, não tem time, é isso aí. O campeonato não é de quem gasta mais. O campeonato é de fazer um time bom. Gastar 300 milhões e não fazer um time bom, não dá o direito de você perder o contra-revolucionário? Óbvio que sim, né? Ingerência, má gerência, ingerência no futebol, né? Outra coisa, a 777 foi chamada por várias vezes para fazer acordo e não quis, sequer deu ouvidos, né? Bom, eu só tenho um vídeo aí, tem 2, 3 dias, 4 dias, eu falei que o Salgado ia se defender, como soltou uma nota hoje, ou ontem, salvo engano, né? Olha, a KPMG fez a diligência, ela fez o estudo, a Kroll também, então se eu errei, eu fui enganado, a Kroll e a KPMG que são responsáveis, KPMG e a Kroll que são responsáveis, blá blá blá. Isso é uma canalice, resta saber se vão responder aí os dois, solidariamente, subsidiariamente. Alguma coisa tem que ser feita, né? Não é porque tem um parecer de uma empresa
famosa no mercado, que o cara que prometeu, que comprou esse dossiê, tá salvo de futuras irregularidades. Esquece isso aí, né? Outra coisa, cadê a prova que o aporte cairia agora em setembro ou em outubro? Cadê a prova disso, né? Desse valor agora? Cadê a prova? Cadê a prova que os 70 milhões entraram lá atrás? Até hoje não consta no site do Banco Central, né? E aí é o seguinte, né? Um fato muito importante, já caminhando para o fim aqui, né? Mesmo esse vídeo estando extenso. Perguntaram assim, Fernando Ferreira, você acha algum problema a 777 pegando dinheiro com a SAF emprestando dinheiro para a 777? Não vejo problema algum. Isso aí é negocial. Se tinha no contrato, tudo bem. Ou seja, a gente não tem o contrato para ver se isso era possível, se era legítimo. Mas depois ele fala o seguinte, a 777 não atacou a dívida. E ele fala que não atacar a dívida é negocial. Aí isso é uma sacanagem falar isso, né? Com todo respeito ao Fernando Ferreira, primeiro ponto que eu discordo dele, né? Quer dizer que a 777 pegar dinheiro da Vasco SAF com um sócio minoritário, né? Sem falar nada com o sócio minoritário, é negocial, ou seja, pode estar no contrato, pode ter seguido as normas legais, não tem problema. Mas atacar a dívida também pode não ter problema, porque pode ser negocial ou não atacar a dívida. É claro que está lá no contrato que tem que pagar a dívida. É claro que está no contrato que o Vasco... E outra coisa, o Salgado nos vendeu a questão de 700 milhões em dívida e 700 milhões em aporte. Esse foi aí a venda que o Salgado fez, que enganou todos os vascaínos, né? Outra coisa, vamos lá. Para acabar com essa história aí, né? Que a SAF não está irregular e blá blá blá, a 777 não submetia as suas decisões ao Conselho Fiscal. Nunca submeteu. Não integralizou o aporte de 2022, porque fez empréstimo e não devolveu esse dinheiro, ou seja, o aporte não está integralizado, né? Colocou lá 100 milhões numa rubrica e tirou 23, 28, 30, não está integralizado o aporte. Não pagou direitos de imagem, né? 2 dias antes de perder ao concessionário, através de lição liminar, raspou os cofres da Vasco SAF, na qual o associativo é sócio minoritário, e dizem aí que tinha 80 milhões provisionados até dezembro, né? Não entregou os documentos ao perito para que fosse fazer perícia por ordem judicial na liminar no dia que ele foi lá. Por quê? Para entregar documentos outros que não estavam lá, para extraviar documentos, etc, né? E a dívida do escritório que tem até hoje, 2,5 milhões, SAF e Salgado fizeram um contrato com o escritório para defendê-los, 777 e Salgado, né, de futuros impedimentos, ações judiciais contra a transformação do Vasco em SAF e depois da venda para 777. Por que não pagaram? Está aí agora no Vasco SAF, a dívida para Vasco SAF pagar 3,5 milhões. Então não estão regulares em momento algum, né? E outra coisa, essa folha salarial, né, de 18 milhões, com esses jogadores mequetrefes, isso não é mais gestão, não é mais gerência, não tem repercussão jurídica alguma disso. Então, sócios, torcedores, sócios, tirem aí suas conclusões, né, sobre tudo que eu falei, né, sobre essa live de ontem do Fernando Ferreira, que é um expert em SAFs, em mercado financeiro, no canal do Fábio Azevedo, porque é o que a gente tem aí, né? Tirem suas conclusões e depois aqui comentem para mim aqui. Acho que eu dei bastante elementos para os senhores pensarem aí, né? O que pensarem daqui para frente, né? Bom, se gostou do meu conteúdo aí, Vasco Análise, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho aí para receber as notificações, dê um like, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.